agora nós vamos simplesmente aqui, Lari, entrevistar uma pessoa. Eu estava conversando ali nos camarins, que é o Dr. Tiago. Boa tarde, Dr. Tiago. O Dr. Tiago é um advogado realmente e principalmente, não digo que ele, a causa que ele briga, mas o que virá ou vem a brigar realmente, que é sobre o autismo. Você que tem 3 filhos que são autistas. Eu gostaria uma boa tarde para você, que você se apresentasse aqui para a nossa galerinha, para os nossos telespectadores, nós que estamos pelo canal 28 da Sky, 28 da Oi, e uma tarde muito gostosa. E você que está em casa, provavelmente, você, mamãe, deve ter algum filho com algum problema desse daí. Então tá aqui, nós vamos tirar muitas dúvidas com o Dr. Tiago. Seja muito bem-vindo, Dr. Tiago. Muito obrigado, boa tarde, agradeço a participação. Bom, eu sou advogado, mas essa especificamente não é a minha área de atuação dentro do meu escritório, né? Como eu havia te dito lá no camarim, né? É uma questão mais pro bono. E muito embora não seja dentro do escritório agora, o escritório está olhando mais para um público de minoria que depois a gente pode até comentar, né? Esse escritório fica onde? Aqui na Avenida Paulista, 475, ao lado da Estação Brigadeiro. E a sua atuação nesse escritório qual que é, Dr. Tiago? Então, minha vivência sempre foi com a parte tributária, continua sendo, mas com foco dentro do governo, né? Por isso que a gente fala que a área é de relações institucionais e governamentais. Nós temos muita briga no tributarismo realmente, e eu sei que tem muitas empresas que brigam por causa disso. Muitas empresas procuram o seu escritório? Sim. Basicamente, o nosso trabalho ele consiste num foco mais estratégico, né? Então, por exemplo, a nossa atuação na área governamental vai de poder executivo, né, que passa até pela presidência da República, prefeitos, governadores, né, municípios, estados, né, Distrito Federal, como também dentro do poder legislativo, né? Então são questões bem, às vezes bem sensíveis, né, ao dia a dia das empresas. Posso te citar aqui algumas empresas de cosméticos que vendem, por exemplo, atuam na área de venda direta, que acaba favorecendo até o empoderamento feminino, né? E isso é não só a causa tributária, né? Mas a causa social pelo fundo das questões. Muita gente, às vezes, doutor Tiago, até é leigo sobre tributos. Tributos são impostos realmente que impõem, né? Que impõem um produto no mercado. Hoje, gente, é que nós temos aqui, Lari, você não acredita, vamos supor, cosméticos, que a Lari ama, um batom. Um tributo, um batom não podia ser bem mais barato. Lari, não podia ser bem baratinho, não é verdade? Podia, chegar, tá aí, ó. Olha lá, pronto. Não poderia chegar mais barato. Por que os tributos nas mercadorias são tão caros? Por que há impostos tão caros? Coisa que em outros países, né? Exatamente, em outros países não é desse jeito. Um carro, a gente vê muito, gente. Os Estados Unidos, principalmente. Um carro que aqui custa 70, lá custa 10. Exatamente. Por que esses tributos? O que vem a ser isso? Meu Deus. Na verdade, assim, é muito complexo expor, né? Porque você fala de tributos, a gente tem várias espécies, né? Então, imagina só um batom desse. Ele sofre a incidência dos impostos, de contribuições, outras taxas que estão revestidas por trás de parte de Anvisa, regulatório. Então, assim, o custo agregado é muito caro. E o que a gente briga no dia a dia é para que talvez essas características, até num plano de reforma tributária, né? Hoje a gente tem a reforma da Previdência, né? Que acaba influenciando também nas questões de custo, parte tributária. Mas, na questão dos produtos, a gente há que considerar uma seletividade, que não é, a bem dizer, dentro do Brasil, olhada especificamente. Vou dar um exemplo. Cosmético, batom, alimento, o carro, como você citou. O que é mais essencial? O alimento? O alimento. O batom é uma questão essencial para a mulher? Acredito eu que sim. Sim, é super essencial. Não para a Lari gente. Sem. Então, não tem como. Como é uma questão essencial, no nosso modo de ver, não deveria ter uma carga tributária tão alta, né? Infelizmente, o país passa por isso e é verdade o que o senhor fala agora. Hoje, sobre principalmente os alimentos, que existe uma carga tributária muito grande. Eu, como fiz parte do cerimonial da Assembleia Legislativa, a gente via isso e pouco via-se, infelizmente, os políticos brigarem por isso. Na legislação, realmente, é uma pena, né, doutor Tiago? E a gente puxa até para a questão mais funcional, né, da dignidade da pessoa humana, né?
Então, assim, será que de fato haveria necessidade de excessivamente tributar produtos que são de condições, né, Ok. primeira necessidade, né? Não digo talvez que um batom pra gente, né, seja de primeira necessidade, mas eu acho que deveria ser ponderado, né? Um relógio de alto Tá. grife, de um batom, de um calçado, de uma camisa. Mas eu acho que a gente caminha numa luta grande aí para que as coisas sejam mais ponderadas e que o Eu acho governo. que uma hora o Brasil ainda chega onde tem que chegar. Mas eu gostaria que o senhor, além de ser advogado, o senhor é um pai e o senhor tem 3 filhos autistas. E eu gostaria que o senhor me contasse como é o seu dia a dia, não só como pai, mas como pai e advogado realmente, porque o senhor, como advogado, tem nas mãos, né, não digo o dever, mas de brigar realmente por alguma lei, não é verdade? Para que possa beneficiar. Existe já alguma lei? O senhor briga e como é o seu dia a dia com os seus filhos? Existe uma legislação, né? E uma regulamentação feita em 2014, né? Que inclui o autismo no rol de pessoas com deficiência, né? E o que a gente hoje briga, na verdade, e aí espalhadas associações pelo Brasil, até que posso dar Sim, claro. a Carolina Espínola, que é uma das pessoas que tá nessa frente aí do empoderamento mesmo da questão do autismo, né? Porque é uma questão muito O Marcos recente. Mion também, ele Marcos tem o Mion, filho, né, dele que é Marcos Mion, autista, ele sempre está Sempre, procurando Lari. mostrar o dia a dia. sem E dúvida. ele, assim, pelo que eu entendo, eu até queria que você explicasse melhor aí pra gente, porque ele trata o filho dele normal, não tem diferença, assim, não tem distinção. Isso é muito bom. Eu acho que isso é É incrível. incrível. Eu vi também, Lari, até pais nos Estados Unidos, na Rússia, não os autistas, gente. Não são os autistas, mas eu vi na Rússia, isso me impressionou. Você sabe que os filhos dos russos com síndrome de Down são abandonados. Sério? Eles Que a absurdo. Rússia, exatamente. Eles abandonam como se fosse uma creche e deixam os filhos lá. É um absurdo. Então, tem uma apresentadora, doutor, na Rússia, que está brigando por isso. Ela foi criticada, num programa ao vivo, ela deu um tapa na cara de uma telespectadora porque falou mal do filho dela. Ela foi ao vivo para toda a Rússia no programa dela, sentou a tapa na cara mas ela teve razão, ela falou, eu estou defendendo, isso é pelo meu filho, não fale do meu filho. E o senhor tem 3 filhos autistas. Qual a idade desses meninos? Eu tenho o primeiro que se chama Heitor, Ok. né? Ele vai ficar muito feliz que eu falei o nome dele aqui. Pode falar, fala dos 3. O Heitor, manda um beijo pro Heitor. Um beijo, viu, filho? Eu te amo. O Heitor tem 9 anos, é uma criança espetacular, né? E a gente depois pondera, né? Porque o autismo, ele tem alguns graus, né? Tem do mais Sim. leve ao severo, né? E Explica lá em pra casa, gente como é que... o autismo, primeiro que a gente trata ele como TEA, né? Transtorno do espectro do autismo. E ele tem alguns comprometimentos, como a gente pode falar da comunicação, a interação social e até mesmo os padrões repetitivos e restritos de atividades, né? Então, ao longo da apresentação dos 3 meninos, vocês vão ter mais ou menos uma identificação, né? O Heitor tem 9 anos, é uma criança normal, ele tem aqui os seus padrões de comportamento repetitivo, mas vou te dar um exemplo. Isso, eu queria dizer. Ele desenvolveu desde os 2 anos de idade e a gente não tinha ainda o diagnóstico do autismo dele e nós queríamos entender de onde vinha aquilo, se vinha de uma vida passada, enfim. Com 2 anos de idade ele já começou a desenvolver o idioma inglês. Ah, é? Inglês. Os outros, quantos anos? O Henrico tem 6 anos, Ok. né? E o Dimitri tem 2 anos, vai fazer 3 anos daqui E a um o mês. Henrico, qual o sintoma? O comportamental. Por vezes o não, né? Ou é um incompreensivo, né? Às vezes vocês podem passar, e aí falta a questão do diagnóstico, da compreensão, da conscientização. Às vezes você pode estar na fila de um supermercado e ver uma mãe com uma criança, e a criança gritando, esperneando e se jogando no chão, e fala assim, pô, aquela criança é mal educada. Mas no fundo, talvez ela pode ter algum sistema comprometido de comportamento, de comunicação, de inclusão social. Doutor Tiago, eu vou perguntar para o senhor uma pergunta muito pessoal, realmente. O senhor alguma vez, o senhor se sentiu culpado porque
Às vezes a gente... 3 filhos. Então o senhor teve o primeiro, Lari, não é verdade? Provavelmente a gente pede até a Deus, mostra que venha com saúde o segundo, que venha com mais ainda, talvez o terceiro. O senhor não pensou em ficar só com o primeiro e de repente, vamos cuidar? Não. O senhor se sente culpado por algum momento ou não? O senhor se sente feliz em estar cuidando realmente dessas crianças? Eu me sinto assim, como eu falei para vocês, a gente não tinha noção, diagnóstico, o Brasil ainda é muito precoce, né? Existe algum censo de quantos autistas nós temos no Brasil ou não? Não, existe um dado internacional, eu não sei ao certo qual é a fonte, mas estima-se que entre crianças, adolescentes e adultos aproxima-se em 2 milhões, né? A gente está falando aí quase de 1% da população nacional, né? Muito, né? Mas hoje a gente vem fazendo um trabalho dentro de Brasília. Tem um deputado federal que é aqui de São Paulo. Qual é o deputado? Deputado Gilberto Nascimento, do PSC. Conheço o Gilberto. Que abraçou a causa. É uma pessoa fantástica. E inclusive fez recentemente um bate-papo no canal dele, né? Nessas idas a Brasília, tratando com os clientes, eu reservo sempre um tempinho para fazer essa Eu vou dar uma dica para o exposição. senhor, por que não procurar também a nossa senadora, que é uma grande amiga minha, a Mara Gabrilli. Com certeza. Que é uma grande, aliás, Mara, ficou convite até para você vir no nosso programa, com certeza vou estar te ligando e vou pedir que cuida da mobilidade realmente, mas espetacular. Não custa nada, não é verdade? Inclusive ela tem outras frentes e espetacular o trabalho que eles fizeram, só cortando um minutinho, com as crianças que possuem um AME, né, que é a atrofia muscular espinhal, Isso. com medicamentos carésimos, né, e a Mara, junto a outros deputados e senadores, principalmente o Romário, o ministro Mandetta, quebraram um tabu e incluíram esse medicamento dentro da lista do SUS, né, permitindo que as famílias mais carentes pudessem ter o acesso e não verem mais seus filhos morrerem, né. Mas assim, o Gilberto abraçou essa causa do censo, né. Hoje já teve uma audiência pública na Câmara, onde foi solicitado ao IBGE que fizessem esse levantamento. Não só das crianças, dos adolescentes, dos adultos com autismo, mas de todas as outras doenças, né? Para que se possa tratar. Não adianta se você colocar no papel os direitos e garantias e efetivamente você não ter bases concretas para trabalhar, né? Os seus filhos estudam em escolas normais, estaduais, frequentam? Existe uma sala especial para o autista ou um professor direcionado a eles? Hoje, não. Os meus meninos, eles estudam em escola normal, né? Porém, hoje, na escola até que minha esposa é professora na universidade, o colégio onde eles estudam, e eles fizeram a gente partiu de um piloto, né? Então hoje aquela questão que a gente estava conversando, a inclusão não é segregação, né? A inclusão é você permitir que essas crianças tenham um tratamento adequado, que aquelas pessoas que estejam ao redor, elas compreendam qual que é aquele diagnóstico e que elas sejam inseridas na vida comum, né? Habitual. É uma criança normal. E não você colocar as crianças, né? Você aqui distanciar. Eu não quero um colégio especificamente para o autismo. Eu quero os centros de terapias medicinais, enfim, esportivos, que possam ter profissionais capacitados para prepará-los. Mas na vida comum, no estudo, no trabalho, eles têm que estar inclusos mesmo. Como o senhor mesmo comentou, de repente, num mercado, uma criança que a gente acha que é birra e não é, tem algum problema. O senhor já passou por essa situação? Já passamos. Inclusive, minha esposa até espanou. E muito também se dá da parte de conscientização da sociedade, né? Hoje a legislação permite sinalizações, como o cadeirante, o idoso, né? A gestante. E o nosso símbolo é um laço, né? Aquele mesmo laço que é do HIV, do câncer, mas ele é cheio de quebra-cabeças, né? Coloridos. Então, hoje a legislação ela obriga que qualquer estabelecimento público ele tem essa indicação. E além da indicação, que se traga conscientização, né? Aquele símbolo especificamente se destina ao autismo, né? Por vezes eu parei nós temos o cartão do deficiente, né? E nós temos a prioridade no estacionamento, então por vezes já passamos por situações de seguranças, olhando a gente sair com crianças saudáveis, andando normalmente falando, e falando assim, não tem deficiente aí não. E aí não compreende, né? É uma situação super complicada, realmente. De qualquer forma, também eu digo,
o seu filho mais velho, a criação deles, vocês criam os três iguais, vocês souberam pelo primeiro ter toda a experiência, porque o que eu digo, tem muita gente nos assistindo agora, gente, no Brasil inteiro, e que provavelmente está passando também por essa situação. Tem um filho e talvez não saiba nem o que está acontecendo, porque o autismo, para se descobrir, é muito difícil, não é verdade? Muito difícil. Conversando com uma das neuropediatras, né, a doutora Adriana, que atende as crianças, ela falou que até meados dos anos 90, do 90 para virado 2000, era um tabu. Muitos médicos não tinham ainda esse preparo, essa conscientização do que era a doença. Eu não vejo, talvez, eu não posso dizer isso como uma doença, eu não veria, eu particularmente não vejo como uma doença realmente. Talvez um transtorno. Um transtorno, exatamente. Dentro dos seus graus, né? Ok. São pessoas normais. A gente pode citar aqui, historicamente, o Lionel Messi. Sim. Lionel Messi, ele foi atestado o espectro do autismo, e dentre tantos outros que relatam, né, Albert Einstein, enfim. Lógico que nem todo autista é genial, né? Mas são pessoas normais. Dos seus filhos são graus diferentes, cada um reage de uma forma no autismo ou não? É o mesmo grau? Não, eu tenho o mais velho, que ele tem um grau mais leve, né? O do meio, o Henrico, ele tá passando do médio para o leve, né? Porque tem as ponderações, eles conseguem ainda progredir, né? E o pequenininho, que é o Dimitri, tem 2 anos, que é o severo, né? Então, ele não se comunica ainda, né? Visualmente, não fala pouquíssimas palavras, né? E esse é o que a gente tem dado mais atenção, né? Eles se interagem entre eles. E pergunto ao senhor também, vendo pela internet, Lari, eu vi uma criança sofrendo uma crise de autismo e um cão treinado chegando perto dessa criança, tentando chegar a acalmar essa criança realmente. Eu gostaria que o senhor... Eu acho esse tema muito interessante, né? Até em trabalhos anteriores, em 2017, estava comentando aqui com o pessoal da sua equipe, eu fiz um trabalho para a Associação Brasileira das Indústrias de Animais de Estimação, né? E a gente, naquela ocasião, estava tentando traçar um marco regulatório dos animais de estimação, né? Sempre com muito respeito às reservas, né, naturais. E uma das indicações que a gente deu de benfeitorias dos animais seria a ecoterapia. Ecoterapia, zooterapia, enfim. Acredito muito, os meus filhos são apaixonados por animais. Vocês têm animais em casa? Não tenho, porque eu moro em apartamento, né? 5 pessoas, mas o animalzinho, coitado, ele ia surtar lá. Mas eu acredito muito que os tratamentos de zooterapia ajudariam não só na questão do autismo, mas qualquer outro tipo de deficiência. Existe algum grupo, talvez no Brasil, aqui em São Paulo, do qual o senhor faz parte, de autista, para que pais troquem informações? Existe isso? Olha, é muito recente a minha entrada nessa briga, né? Até brinco com o pessoal pelo Brasil que a gente tem contato. Eu sou mais o porta-voz, o advogado que vai brigar pelos direitos, pelas regulamentações, mas como eu citei a Carolina Espínola, ela é uma mãe de autistas também, né? Isso é bem característico nas associações, não só dos autismos, mas muitas mães liderarem essas associações, né? Prodeter, e ela está espalhada pelo Brasil, né? Aqui em São Paulo a gente tem ajudado eles, tem uma coordenadora aqui em São Paulo, e os pais acho que podem procurar dentro das suas unidades, dentro das suas regiões, essa ONG que trabalha em prol. Eu sei que o estado do Mato Grosso e o estado do Pernambuco, que faz um trabalho excelente com pessoas com deficiência, já estão bem mais avançados, aprimorados. Até do que São Paulo mesmo? Bem mais. Lá no Recife, por exemplo, o Dr. Bernardo de Almeida, que é uma pessoa de grande estima, um amigo, né? Em um dos trabalhos que eu fui fazer para um cliente, acabei indo visitar e ele me mostrou o projeto de inclusão de pessoas com deficiência, sim, inclusão tecnológica, sabe?
crianças que não falam, que não têm mobilidade física, e eles conseguiram inserir essas pessoas dentro da rede pública. Isso é muito bom, e doutor Tiago, eu vou falar uma coisa para o senhor. Se vocês soubessem, aqui no estado de São Paulo, o Hospital das Clínicas, o próprio hospital, uma palavra até chata, do câncer realmente, se vocês vissem as crianças que estão lá, eu acho que vocês repensariam um pouco mais na vida pelo próximo. Porque nós esquecemos, mas estamos pensando muito no materialismo e esquecemos realmente do lado espiritual. E quem entra num hospital desse, nós tivemos uma pessoa maravilhosa que faleceu, que é uma pessoa que ajudava muito o Hospital das Clínicas realmente, que era o dono da Votorantim, Hermínio de Moraes. Hermínio tinha um trabalho, ele tinha uma ala, e hoje até a ala, se não me engano, leva o nome do Hermínio de Moraes, realmente no Hospital das Clínicas, voltada às crianças com todo tipo de problema realmente. Então, se você aí em casa, se você soubesse e entrasse um pouco e ajudasse como os doutores da alegria, assim que a Ellen até falou que acabou recebendo no programa dela, a gente repensaria um pouquinho melhor na nossa vida, no nosso jeito de agir e de agir com o próximo realmente. Eu gostaria até que o senhor desse um recado para uma mãe que está em casa e que de repente nesse momento acabou se identificando com o senhor e que o senhor acabou até passando sobre os seus filhos. Como ela pode descobrir, ou como ela vai vir, como o autista reage, age, como é? Isso é bem peculiar, né? Porque, como eu te falei, são 3 nichos aqui, né? A comunicação, né? Eu acho que a partir do momento que, lógico que não é regra absoluta isso, né? Tem crianças que demoram, cada um tem seu tempo natural para tudo, né? Mas a partir do momento que um pai começar a perceber que a criança ela não acompanha o desenvolvimento como tantas outras naturalmente, como no caso do Dimitri, que tem 2 anos e meio, fala poucas palavras, Não olha no olho. visualmente não se comunica, enfim, eu acho que aí seria o momento de procurar um pediatra, uma indicação de um neuro, para que se possa fazer um diagnóstico e talvez dentro dessas características, se identificar ou não e buscar um tratamento. Né? Sobre leis. Existem algumas doenças infantis, gente, que a criança tem direito à aposentadoria especial. Os autistas têm essa lei, têm esse direito ou não? O senhor já procurou ver isso? Hoje sim, né? Isso é uma questão bem delicada, né? Porque a gente tem o LOAS, né, que é o benefício assistencial. Sim, o LOAS, tá. Só que existem séries de barreiras. Por exemplo, eu se fosse pedir hoje o LOAS para cada, que é um salário mínimo, né? Imagina um salário mínimo para uma mãe que necessita ali pagar às vezes um plano de saúde, porque nós não temos profissionais o suficiente para esse tipo de diagnóstico dentro das redes públicas. Não temos. Não temos. Há várias barreiras. Então, por exemplo, se a legislação, no caso, detectar numa perícia que o pai ou a mãe tem emprego, que ganham um valor acima de um salário mínimo, já estaria impedido de receber esse benefício, né? Essa é uma das travas. Mas para aqueles pais, por exemplo, que precisam abdicar, como na maior parte das vezes acontece, eles podem sim requerer, né? Exato. Junto ao INSS. Tá. Né? E consegue essa aposentadoria? Consegue. Tá. Pergunta ao senhor também, sua esposa. A sua esposa hoje trabalha ou não? Ela foi obrigada a abdicar do trabalho dela para cuidar das crianças? A minha esposa é uma mulher maravilha, né? Ela é advogada, ela é professora universitária e, assim, ela é bem compreensível até, assim. O casamento, a gente acaba se afastando depois que os filhos vêm, né? Mas, no caso, é justo. E a Gisele, além de ter esse amor pelo desenvolvimento das crianças, e aí eu vou fazer um pouco do merchan dela aqui, ela abriu um canal no YouTube. Né? Depois isso é interessante para a gente poder acompanhar, para saber, às vezes, quem é leigo no assunto, para poder entender e se infiltrar um pouco mais nesse universo, né? Para que a gente possa se respeitar, se amar mais, como o Tony falou, porque às vezes tem gente que não tem o entendimento. Por exemplo, eu sou sincera para falar que eu não tenho muito entendimento de uma criança autista, de um adulto autista. Assim, eu sou leiga porque às vezes falta um pouco de informação, embora que agora está vindo essa corrente bem grande aí
aí que está todo mundo esclarecendo, falando a respeito. Você está vindo aqui no programa de televisão para falar para todo o Brasil a respeito disso. Então, assim, eu acho super importante, especial. E é incrível, né? O amor, ele supera tudo, né? Porque seu filho, você o vê como uma criança normal, porque é normal, só que tem algumas debilidades. Mas, enfim, eu acho que podem ser que ajustadas. Isso que é legal, que eu queria saber. Então, tem cura, você vai se ajustando, vai se adaptando. Antes de comentar um pouco do canal, até para as mães, os pais, os avós, todos os professores... E até quem quer ser mãe também, porque ninguém está isento. Por exemplo, eu não tenho filho, mas pode acontecer comigo também. E por aí? Isso que eu falei, Lari, que eu dou mão palmatória ao doutor e à esposa, exatamente por isso, Lari. Porque você ter um filho, vamos supor, é diferente do doutor Tiago. Ele teve o primeiro filho e de uma outra família que, de repente, que tem um filho que nasce tetraplégico. Provavelmente, doutor Tiago, essa família não vai tentar ter um próximo filho porque ela sabe, Lari, que ela vai ter que se dedicar a vida inteira para esse filho que vai depender totalmente, 24 horas, de um pai e de uma mãe. E aí, foi quando eu perguntei ao doutor Tiago, o primeiro... Então, o segundo e o terceiro não é fácil, gente, para uma família, não é verdade, doutor Tiago? Não é fácil. Ainda bem que sua esposa é uma advogada, e aí o senhor realmente vai passar sobre o canal, realmente, para que a gente olhe a informação, gente. Eu tenho certeza que nesse momento, Lari, no Brasil inteiro tem muita gente se identificando realmente, porque passa por isso. Porque para mim, no caso, está sendo um aprendizado. É verdade. Por isso, o nosso programa, nesse momento, traz a informação para você na sua casa. Fique conosco realmente, porque tem muito mais realmente, nós temos todos os dias mais que aprender realmente e saber a conviver, Lari, com um tipo do autista, ou seja, com qualquer outro transtorno que vier, não é verdade, doutor? Exato. E assim, para deixar mais claro, talvez os pais e mães, enfim, os familiares que estejam assistindo o programa, e se identificarem com esse tema aqui, e se porventura forem aos médicos e diagnosticado o autismo, não pense que o mundo acabou, né? Essa criança, ela vai crescer, ela vai desenvolver, você falou ela de vai ajustes estudar, que são feitos, né, ao longo da vida. Exato. Tem um canal... um canal no streaming de uma emissora que está passando um seriado sobre um menino que se tornou médico e ele é autista, né? Eu esqueci o nome, mas depois a gente pode até colocar lá, enfim, vocês Sim, a gente coloca nas nossas redes sociais. E assim, fantástico. Mas só para mostrar que o autismo não é uma barreira ao desenvolvimento. A criança, ela precisa de um apoio, de principalmente carinho, né, e compreensão. E ela vai crescer, ela vai estudar, ela vai ter uma profissão, ela vai se casar, ela vai ter filhos, enfim. Ok. Vai viver uma vida normal. Normalmente. Ela só precisa de um pouco de atenção, de compreensão. A Gisele, depois que nós identificamos por meio dos médicos o autismo, né, que a gente só constatou isso com o terceiro filho, né, que a gente até então não tínhamos procurado um médico, não tínhamos nem sentido do que poderia estar acontecendo em casa. Então, o que ela fez? Ela montou um canal. Olha que legal, no YouTube. gente. Qual que é o canal? Chama Normalmente Autista. Normalmente Autista. Normalmente Autista, onde ela mostra o nosso dia a dia. Qual o nome dela? Gisele. Gisele. Onde ela mostra o dia a dia das crianças. E a gente não pensou que, assim, tem pouco mais de 3 meses, nós já temos os 7, acredito que boa parte do público que acompanha. São pais com esse tipo de problema realmente. Exato. Eu só quero comentar uma coisa com o senhor. Existe um ator de Hollywood, Dustin Hoffman, que fez um filme sobre o autista, eu não sei se o senhor assistiu esse filme, e foi muito interessante realmente, foi exatamente isso. Mas ele já era um adulto e foi assim, um grande ensinamento realmente. Mas eu agradeço o senhor, muito obrigado. Eu acho que nesse momento o senhor passou para o nosso pessoal da telinha, para os pais e para as mães que estão do outro lado realmente e que tem esse problema, a gente está aqui. Eu gostaria que o senhor passasse novamente este canal, que é um canal de informação. Nós também somos um canal de informação para você na sua casa agora. Deixa novamente o canal, né, Lari? Isso, eu vou...
Eu vou não, porque eu achei interessante, eu quero aprender sobre esse assunto, eu quero ver como é que é o dia a dia de uma criança autista, né, para estar inteirada, enfim, porque é uma causa, acho que todo mundo tem que abraçar. É verdade. Né? E é isso. E mais do que tudo, lá é uma rede comunitária, porque a gente acaba publicando também o dia a dia de crianças de norte a sul do país. Tem gente de fora que nos acompanha e eu acho que é bem bacana, estão convidados aí a acompanhar-nos, né? E eu queria deixar uma última mensagem enquanto profissional. Fique à vontade. Né? Olha para nossa câmera. Nós estamos trabalhando, né, em conjunto para maiores regulamentações, para que essa legislação que traz os direitos e garantias seja efetivamente aplicada. É isso aí, em olha São aí. Paulo, no próximo semestre, trabalharemos audiências públicas na Câmara e na Assembleia para que se torne real aplicável esses direitos. Tá aí, senhores deputados, senadores, abracem essa causa realmente. Não é brincadeira, gente, é melhor prevenir do que remediar. Doutor Tiago, eu agradeço a sua presença, foi muito nobre realmente, muito esclarecedora para nós. Muito obrigado. E agora nós... a esposa dele, guerreira, mulher. Olha, a Lari aqui que é mulher. Dona de casa, mãe. Heitor, um beijo grande, um abraço grande, Heitor. E olha, beijo. paizão que você tem, pode ter certeza disso.